Olá pessoal, muita gente tem pedido para a gente falar aqui um pouco mais sobre o que pode acontecer com aqueles A-29 Super Tucano, tanto os que foram absorvidos pelo novo governo do Afeganistão, que agora é o Talibã, como também os que saíram do país e que foram parar no Uzbequistão. Será que o Talibã vai negociar essas aeronaves com China, Rússia ou Irã? Ou vão operar essas aeronaves? E o Uzbequistão vai devolver os Super Tucanos ao Afeganistão ou vão tentar negociar com os Estados Unidos? E afinal, por que os Estados Unidos não destruíram essas aeronaves? A gente vai falar um pouco sobre isso tudo no vídeo de hoje do canal Águia de Aço. E antes de começar, só um anúncio muito importante de que em breve nós vamos encerrar as atividades aqui no canal. Mas calma que o nosso trabalho vai continuar e eu posso explicar. Quem é inscrito aqui no canal desde o começo sabe que nós tivemos alguns períodos de interrupção. Foram mais de 2 anos parados, né, se a gente somar aí os 3 períodos de inatividade. E com isso o canal perdeu muitos inscritos e acaba que o YouTube não oferece mais o conteúdo para quem cancela a inscrição em algum canal. E tanto é que até hoje a gente recebe aí várias mensagens e comentários de pessoas surpresas, né, de que o canal já voltou há 1 ano e meio e as pessoas nem estavam sabendo. E aí então, fazendo algumas consultorias, nos foi dada essa opção aí de começar um novo canal agora do zero. E com esse nosso público já fiel aqui no canal, a gente certamente vai conseguir um crescimento muito rápido, ao ponto de que a ideia é futuramente encerrar as atividades aqui e permanecer somente com esse novo canal. Bom, o link está ali na descrição, já aproveita e se inscreve lá que as postagens já vão começar a ser feitas. E a gente até tem uma ideia aí de expandir o assunto para temas mais abrangentes, não só relacionados à aviação militar, mas também a outros campos geopolíticos e mundiais, já que a gente tem recebido uma grande demanda de pessoas pedindo para que a gente faça essa expansão. Então, não perca tempo, faça já a sua inscrição, o link está ali na descrição. Então pessoal, como a gente viu aqui num vídeo recente, surgiram aí as primeiras imagens das aeronaves que escaparam do Afeganistão. E pelo que a gente viu aí nesse vídeo, são 6 A-29 estacionados em um aeródromo no Uzbequistão, além daquele que foi perdido naquele acidente bizarro em que um MiG-29 do Uzbequistão colidiu com esse A-29, um acidente absolutamente sem precedentes. E a gente viu também que antes da tomada do governo havia cerca de 14 dessas aeronaves, mas alguns dados sugerem também que seriam na verdade 18 A-29 voando no Afeganistão. Os números são um pouco confusos, já que existe uma quantidade dessas aeronaves ainda nos Estados Unidos que eram mantidos lá para fins de instrução de novos pilotos. E seriam então 5 a 10 desses aviões ainda em solo norte-americano. E isso significa então que pelo menos 10 desses aviões podem ter ficado em solo afegão, e aí surgem várias teorias sobre o futuro desses aviões. E quanto a esses que ficaram no Afeganistão, a grande dúvida gira em torno de como que o Talibã manteria essa frota operacional sem qualquer apoio estrangeiro, né? Mas o fato é que o Talibã tem uma grande rede de apoio ali no Oriente Médio e com isso eles poderiam sim colocar esses aparelhos em voo, até porque ainda ficou no país uma grande quantidade de material de apoio, suficiente pelo menos para alguns meses, e a partir daí eles precisariam dessa ajuda externa e pelo menos ao que parece o Talibã não tem assim tanto interesse nesses aviões e é mais provável que eles tentem vender para quem quiser comprar. E já surgem nomes como Irã, Paquistão e até mesmo China e Rússia. Bom, no caso do Irã, o fato é que não há uma boa relação entre os dois países e nesse caso só mesmo se os iranianos tiverem muito interesse em adquirir o A-29 para fazer engenharia reversa, para eles esquecerem essas diferenças e negociarem com o Talibã, o que é pouco provável, né? Até porque o A-29 não se encaixa muito nos padrões da Força Aérea Iraniana, que é voltada mais para defesa aérea e não para essa missão de ataque ao solo do A-29. E um destino mais provável seria o Paquistão, né, que também faz fronteira com o Afeganistão e que poderia até adquirir essas aeronaves pelo menos para o treinamento de novos pilotos de caça, assim como acontece aqui no Brasil. Bom, já não é de hoje que existe uma certa ligação do Paquistão com o Talibã, né, e esse diálogo para adquirir essas aeronaves não seria assim um cenário tão improvável. E nesse caso eles até poderiam contar com o intermédio dos Estados Unidos, que poderiam financiar essa venda, já que seria benéfica para todos, tanto para o Talibã, que seria pago por isso, quanto para o Paquistão, que teria essas aeronaves no seu inventário,
como também para os Estados Unidos, que de certa forma manteriam sua influência ali na região. E o que mais tem se falado é que os russos e chineses, que têm mantido um certo diálogo com o Talibã, poderiam vir a adquirir essas aeronaves deixadas para trás, principalmente, é claro, o A-29, e que fariam engenharia reversa. Bom, quanto aos russos, eles não têm demonstrado assim tanto interesse em produzir aviões leves de ataque turbohélices, e apesar da preocupação com o envelhecimento da frota de jatos Su-25, que seria o análogo soviético do norte-americano A-10, mas eles já têm o seu próprio jato leve de ataque e treinador, que é o Yakovlev Yak-130, que é um avião subsônico, mais ou menos com o peso de um F-5, e só a Rússia já encomendou 200 desses aviões, sem contar os mais de 100 que já foram exportados. E com isso também é pouco provável que os russos queiram adquirir esses A-29. E já os chineses têm uma forte tradição em engenharia reversa, e realmente, se eles comprassem esses aviões aí, a gente certamente veria um A-29 chinês voando em poucos anos. Mas os chineses também não têm demonstrado interesse em adquirir um turbohélice de ataque, já que eles também têm investido bastante no mercado de jatos de ataque leves, incluindo o jato nacional L-15, que tem buscado compradores, com a China já tendo adquirido aí cerca de 150 desses jatos, além do JL-9, que ainda não teve uma grande quantidade de vendas. E sem contar o fato de que, sinceramente, se os chineses quisessem fabricar uma versão própria do A-29, eles já teriam feito isso, até porque os caras são especialistas em espionagem industrial. E não à toa eles tiveram acesso a muitos dados sobre caças de última geração, como o F-22 e o F-35, e que são muito mais bem guardados graças às tecnologias furtivas empregadas nesses aviões. E a verdade é que não seria muito difícil assim eles fazerem o mesmo com o A-29, que apesar de ser uma excelente aeronave, não chega a possuir assim nenhuma tecnologia sensível. E quanto a isso, um general da Força Aérea dos Estados Unidos deu uma declaração aí até um pouco polêmica. Olha só, ele falou o seguinte, abre aspas: "É compreensível que as pessoas se preocupem com qualquer capacidade que caia nas mãos de pessoas em que não sabemos exatamente como elas vão usá-la ou contra quem vão usá-la, seja um rifle M16 ou um A-29. Mas basta dizer que a tecnologia que está no A-29 não é tecnologia de ponta", fecha aspas. Então nesse trecho aí talvez ele tenha sido um pouco infeliz na escolha das palavras. É claro que ele não teve a intenção de menosprezar o A-29, até porque os próprios norte-americanos têm muito interesse no Super Tucano, e a gente sabe que ele tem sim algumas tecnologias de ponta. Mas eu acho que o que ele quis dizer aí é que talvez não haja assim toda essa mobilização da China ou da Rússia para ter acesso ao A-29, já que o Super Tucano não é nenhum caça stealth de quinta geração, e os chineses e russos não ganhariam tanto assim com o A-29, até porque, como eu falei agora há pouco, se eles quisessem obter informações e até ter acesso ao A-29, eles já teriam feito, Então, o que parece realmente é que não há um interesse nem dos russos e nem dos chineses em entrar nesse mercado de turbohélices de ataque. E muita gente também tem questionado por que os militares, tanto dos Estados Unidos quanto do Afeganistão, não destruíram essas aeronaves para que elas não caíssem nas mãos do Talibã. Bom, em relação aos militares afegãos, o fato é que ninguém esperava uma tomada de poder tão rápida por parte do Talibã, que aconteceu praticamente da noite para o dia. E com isso não deu tempo de nada, a não ser de pegar as aeronaves em condições de voo e fugir. E já com relação aos Estados Unidos, como a gente viu aqui em outro vídeo, eles já tinham retirado suas forças do país e não puderam fazer assim muita coisa. Mas a gente viu aqui também que eles até teriam planejado um ataque com bombardeiros, só que o aeródromo já tinha sido tomado e havia uma grande quantidade de pessoas em solo, o que traria certamente um grande número de baixas, e os norte-americanos não iam comprar essa briga com o Talibã já desde agora, até porque, querendo ou não, tem havido um certo diálogo com os talibãs, e eles também não têm demonstrado assim tanto interesse em atingir os Estados Unidos diretamente. Afinal, eles não querem provocar os Estados Unidos a retornarem ao Afeganistão por mais 20 anos. E qualquer ação desse tipo aí por parte dos Estados Unidos para destruir meia dúzia de Super Tucanos, e isso com várias baixas de talibãs, poderia de repente encorajar o Talibã a se voltar novamente para os Estados Unidos. E como aquele próprio general declarou, o A-29 não tem assim nenhuma tecnologia sensível. Quem sabe se fossem caças F-22 ou F-35,
os norte-americanos até correriam esse risco, mas no caso do A-29 eles consideram que não valeria a pena os riscos de irritar o Talibã, que certamente reagiria. Mas isso também não quer dizer que os Estados Unidos não tenham interesse em proteger as tecnologias do A-29, porque, como eu falei antes, eles têm interesse em adquirir dezenas ou até centenas dessas aeronaves e também têm sido os parceiros da Embraer na exportação do Super Tucano, que tem a sua montagem finalizada nos Estados Unidos, o que permite a sua exportação para os países aliados via FMS. E por isso mesmo que eles até chegaram a planejar esse bombardeio, mas eles teriam chegado então à conclusão de que isso não seria prudente. E já quanto aos A-29 que conseguiram escapar para o Uzbequistão, chegou até se especular também que o governo poderia simplesmente tentar apreender essas aeronaves e declarar como suas, e quem sabe até vender para os russos, com quem eles já têm uma certa ligação. Mas o governo desse país também tem buscado melhorar as relações com os Estados Unidos, então é até provável que eles negociem o retorno dessas aeronaves para solo norte-americano, e aí quem sabe até através de algum acordo ou compensação financeira, assim como a gente já viu acontecer em outros casos. Bom pessoal, por hoje era isso, eu até peço desculpas aí se a gente praticamente só especulou sobre as possibilidades no vídeo de hoje, mas é que ainda é muito cedo para saber o que realmente vai acontecer com esses aviões, e só nos resta mesmo debater sobre o futuro dessas aeronaves com base nas informações que a gente tem hoje. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente e lembrando novamente para que você se inscreva no nosso novo canal. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição, e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!